Fala galera da vida hoje, bem-vindo novamente ao curso Maratona na Java. Como sempre, aquele agradecimento, um abraço especial para toda essa galera que é membro do nosso canal. Porque nessa aula nós vamos ver como é que a gente pode remover dados de uma lista. Então, imagina, por exemplo, que nós temos os nossos mangás, né? E agora a gente vai fazer uma pequena alteraçãozinha aqui nos nossos mangás, né? Vamos adicionar private int quantidade. E eu vou fazer o seguinte, ao invés de utilizar esse construtor aqui, alterar e ter que consertar o código, eu vou criar um outro construtor sobrecarregado, né, com tudo isso que nós temos, e vou chamar dessa forma. Na verdade, não, super diz, tudo que nós já fizemos, ID, nome, preço. Pronto, agora eu não preciso me preocupar em arrumar o código que já estava utilizando o construtor de mangá. Legal, agora vamos voltar então aqui no nosso teste, vamos criar uma nova classe, né? O nome dessa classe pode ser iterator test 01. Bom, vamos copiar então alguns mangás. Aqui no nosso sort, nós vamos copiar esses mangás aqui. E eu vou adicionar aqui algumas quantidades, né? Quantidade 0 para esse aqui, quantidade 5 para esse aqui, quantidade 0 para esse aqui. E, por exemplo, quantidade 2 e quantidade 0. Ou seja, nós temos 1, 2 e o resto nós vamos manter a quantidade 0, que é o que nós vamos querer remover. Então eu falei para vocês não utilizarem o for each, para vocês fazerem remoção. Então, imaginando que você tem aqui mangás, apertar Alt Enter, iterate, e digamos que você quer remover da lista todos os mangás que tenham a quantidade 0. Se você fizer isso aqui, if, precisa fazer uma condição, mangá.get, se eu não fizer o get quantidade fica difícil. Adiciona aqui, faz o seguinte, delete toString, alt insert, toString, gera de novo com todos os dados, e alt insert, get set, quantidade. Pronto, agora temos tudo. Então, get quantidade, se for igual a 0, mangás.remove, e como você pode ver, né, nós temos o remove passando o índice, mas nós não temos o índice. Nós temos o objeto. Quem é o objeto? O objeto é o mangá. Então, essa variável de referência aqui está fazendo referência para os objetos que nós temos dentro da nossa lista. Então, ao executar, Ctrl Shift F10, nós temos Concurrent Modification Exception. Então, é uma péssima ideia você fazer a remoção utilizando um for each, né? Então, eu vou falar sobre esse cara depois. Isso daqui não é uma boa ideia. Qual é uma outra forma que nós temos de remover? É utilizando o iterator. Então, se você digitar aqui, por exemplo, mangás.iterator, ele vai retornar esse objeto aqui. Um iterator, que é do tipo de mangá. O que é um iterator? Iterator é uma classe que ela meio que checa antes de fazer alguma ação. Então, por exemplo, imagina que você está no banco e você está olhando a fila do banco. Você é o iterator, né? A fila do banco é os mangás. Você, antes de chamar alguém na fila, você vai olhar, tem alguém na fila? Tem. Aí você vai falar, ó, você vem cá. Aí a pessoa veio, você vai olhar para a fila de novo, se tiver mais uma outra pessoa, você vê se tem, para depois apontar o dedo e falar, ó, você vem cá também. Ou seja, o iterator, ele vai fazer isso. Então, enquanto o iterator, nós podemos até trocar o nome aqui, mangá iterator. Enquanto mangá iterator ponto tiver próximo, ou seja, enquanto existir, é você olhando para a fila do banco. Enquanto existir, o que ele vai fazer? Eu quero que você, caso exista, você pega a pessoa, né? No caso mangá, que é chamar mangá iterator ponto next. Então, esse next é você realmente pegando o objeto. Tanto é que você pode ver que ele retorna um mangá. E esse hasNext, ele retorna um valor booleano. Aí, agora que você tem o mangá, você pode if mangá iterator. Opa, não, na verdade, mangá.getQuantidade
foi igual a 0, o que você quer fazer? Você quer remover, né? Mas quem é que está agora gerenciando o seu array? É o Mangá Iterator, ou seja, Mangá Iterator ponto remove. Então, dessa forma, você consegue remover. Então, você pode colocar aqui salt mangás, só mangás. E você vai ver que agora você está removendo de uma forma segura. Por quê? Por causa do hasNext. Então, dessa forma, você consegue utilizar o iterator para você fazer as alterações, né? Você pode até simplificar esse código, porque ao invés de criar uma variável de referência, você pode pegar esse next aqui, Ctrl X, Ctrl V. Aí você tem tudo em uma linha só. Então, era assim que a gente tinha que fazer para remover os valores da nossa lista. Mas aí veio o nosso querido Java 8, com programação funcional, e adicionou um método chamado removeIf. Mas nós ainda não sabemos como funciona, né, programação funcional. Faz parte do curso, mas a gente vai aprender lá na frente, depois que nós falarmos sobre todas as coleções que temos que aprender, sobre generics, aí a gente pode começar a falar sobre programação funcional. Mas é bem simples para você entender aqui como é que funciona, né? A sintaxe é a seguinte: você precisa primeiro de uma variável de referência. Da mesma forma que você, quando cria um for each, você precisa de uma variável de referência, né? Essa variável de referência aqui é chamada mangá, você pode chamar de xaxaxá, você pode chamar de alguma coisa que seja válida, né? Tanto faz. O nome da variável de referência você que dá. Então, por exemplo, eu poderia dar M aqui, representando mangá, ou eu poderia escrever mangá, tanto faz, tá? Então, é só um nome de uma variável de referência. Quem vai fazer a navegação dos elementos vai ser o próprio removeIf, tá? Então, essa variável de referência é a mesma variável de referência que você criaria se estivesse utilizando um for. Aí você faz o seguinte, mangá, aí você precisa dessa sintaxe, você precisa dessa seta, né, que é um tracinho e o sinal de maior. Com esse tracinho e o sinal de maior, você já tem a sintaxe falando, olha, eu quero que você utilize mangá como nome de variável de referência e a lógica de negócio vai vir depois da seta. Qual é a lógica? Mangá, ponto, get quantidade, igual a 0. Dessa forma, a gente está falando, olha, navega, né, por todos os mangás e remove se você achar que mangá.getQuantidade igual a 0. Se eu renomear isso aqui para chá, eu tenho que renomear aqui para chá também. Então, é só uma variável de referência. Eu vou comentar esse cara e vou descer esse valor aqui. Então, agora você vai ver que de tudo isso eu resumi em uma linha, utilizando programação funcional, né, ou o que nós estamos utilizando até agora, programação imperativa. E ao executar, Ctrl Shift 10, nós vamos ter exatamente o mesmo resultado. Todos os mangás com quantidade maior do que 0. Tá? Mas você não precisa se preocupar, a gente vai aprender mais sobre programação funcional lá na frente. Mas é uma forma que você tem de fazer. E se você olhar aqui o removeIf, olha quem está usando por debaixo dos panos. É exatamente o mesmo iterator que você está usando aqui. Então, vamos finalizar com esse tópico. Vamos continuar na próxima aula. Um abraço e até mais.